الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, todos nós sabemos que estamos a aproximar o mês de Ramadã. Faltam alguns dias para o início do mês de Ramadã. E este Ramadã, por coincidência, está a vir num momento muito crítico dos problemas que nós estamos a viver ao nível local e ao nível internacional. Todos nós estamos preocupados, o coração está inquieto. Em muitos casos, os corações estão partidos também. A regra é assim: quando uma criança fica preocupada, quando tem problemas, a criança corre para a mãe. Porque a criança sabe e tem fé e tem certeza no coração que eu, quando estiver junto da minha mãe ou no colo da minha mãe, eu vou conseguir o sossego, a tranquilidade. Eu vou conseguir a paz quando estiver junto da minha mãe, porque eu sei que o amor que minha mãe tem por mim há de me pôr calmo, há de pôr-me sossegado. Então nós que estamos numa situação de intranquilidade, uma situação de muita agitação, da maneira que uma criança sente a paz no colo da mãe, então nós também, como estamos a aproximar o mês de Ramadã, nós devemos esforçar mais a nossa relação para nós estarmos mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Rabb, o nosso Criador. Mas nós devemos tomar uma decisão. E qual é a decisão? Que este Ramadã que está a vir, eu vou passar de uma maneira que nunca passei um Ramadã anterior. Esta é a determinação que nós devemos fazer. Eu vou dar exemplos assim, de nosso dia a dia. Nós tínhamos um professor chamado Maulana Abdul Razak. Por causa da minha saúde, etc., às vezes a pessoa imagina e diz assim, que inshallah ele há de estar no meu Salat al-Janaza. Mas em vez de ele estar no meu Salat al-Janaza, eu é que estive no Janaza dele.
Ano passado, ele sempre colabora muito no mês de Ramadã para ouvir o Corão dos alunos. Este ano, ele não está. Então, nós estamos numa situação que este Ramadã nós estamos, próximo Ramadã a gente não sabe se vai estar ou não vai estar. Então nós devemos fazer um azam, uma determinação, que eu vou passar este Ramadã de tal forma que eu antes disso nunca passei um Ramadã como este. Para isso, a coisa principal é fazer dua. Dua pedindo a Allah, rogando a Allah, pedindo ajuda a Allah, que Allah dê-me força para eu passar o mês de Ramadã como nunca passei antes. Cada um de nós fazer esse tipo de dua. Este mês todos nós sabemos que é mês de Rahmat, é mês de Maghfirah, é mês de misericórdia de Allah, é mês de perdão, e ainda é mês de Itqum minan nar, é mês de uma pessoa salvar do fogo de Jahannam. Por isso, nós devemos, neste mês de Ramadã, pedir constantemente o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, o tauba por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós tentarmos de todas as maneiras convencer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah com Manau, tentar de tal maneira que você consegue convencer Allah. Às vezes, você utiliza palavras para convencer tua esposa. Às vezes você utiliza palavras para convencer tua namorada. Às vezes você utiliza palavras para convencer um diretor para resolver teu problema. Às vezes um taxista não quer um certo lugar. Você faz uma cara de chorar. Você faz uma cara e utiliza palavras que o taxista logo diz, tá bem, eu vou levar você. Então, Allah com Manau, tentar fazer uma vida de tal maneira que nós conversarmos com Allah, de tal maneira que Allah sinta que este servo está a ser sincero comigo, está a ser puro comigo, e eu vou fazer o desejo dele, vou fazer aquilo que ele está a me pedir. Meus irmãos, este mês é aquele mês que de manhã também Allah perdoa pessoas, à tarde também Allah perdoa pessoas, à noite também Allah subhanahu wa ta'ala perdoa pessoas. De manhã, na hora de serir. À tarde, uma das horas, hora de iftar. À noite, é toda a noite de Leila, de noite de Ibadat. E neste mês, Allah perdoa tanto os seus servos como não perdoa em qualquer outro mês. Então Allah com Manau tenta convencer Allah. Eu costumo dizer que malaicas não conseguem chorar. Quem consegue chorar é Bani Adam. Então, mercadoria importada tem mais valor que mercadoria local. Então, o malaica é mercadoria ou pessoa local. Enquanto que nós somos servos de Allah. Então, quando nós choramos perante Allah Ta'ala, deitamos uma lágrima para Allah Subhanahu wa Ta'ala, esta lágrima tem muito mais valor de anos e anos de ibada do anjo. Por quê? Porque em anjo não tem opção. Ele só faz aquilo que é ordenado. E Bani Adam, e nós, ser humano, temos capacidade de fazer bondade e temos capacidade de fazer pecado, e mesmo assim você escolhe fazer bondade. Então, e ainda por cima você deita uma lágrima perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala logo aceita teu dua. E meus irmãos, é aquilo que eu disse, que são dois tipos de gota que faz o fogo de Jahannam haram para a pessoa. Qual?
Uma gota é aquela gota de sangue que a pessoa derrama no jihad, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra gota é a gota de lágrima que sai dos teus olhos quando você pede o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, quando você pede com sinceridade, não lágrimas de crocodilo, mas você pede com sinceridade, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os teus pecados. Por isso, meus irmãos, Allah fez com que este mês viesse todos os anos, para que aquele que não teve ocasião no ano passado, talvez este ano ele tenha ocasião para pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, mas para tentar aproximar a si próprio com Allah subhanahu wa ta'ala. O tempo que a gente está a viver, o tempo que a gente está a viver ao nível local, ao nível global, mostra, prova que Allah subhanahu wa ta'ala está muito zangado conosco. Allah está muito zangado conosco, porque as situações estão a piorar dia por dia. Aquilo que vem no hadith, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que uma pessoa há de ir perto de um qabr, e há de ficar de pé, ya laytani kuntu makana sahiba hadha rajul, ou hadha rajul, tomara se eu estivesse no lugar deste que está enterrado aqui. E o Rasulullah diz, não é por causa de din, é por causa de fitna do mundo, é que a pessoa a dizer que é preferível eu morrer do que estar vivo. Às vezes teu filho faz coisas que você não gosta, às vezes tua filha faz coisas que você nem imagina. Então você chega a um ponto, você diz, Allah, tomara, Allah dá-me a morte que eu já não estou conseguindo viver. Nós estamos nessa situação, neste momento, ao nível mundial, que mostra que Allah subhanahu wa ta'ala está muito zangado conosco. E não há maneira de contentar Allah subhanahu wa ta'ala ou afastar essa zanga de Allah. Não há outra maneira senão você chegar perto de Allah और अपने जुर्म का इकरार कर दो. Aceita os teus erros. Eu costumo contar uma passagem. Uma vez eu estava muito doente, e era no mês de Ramadã. E eu tinha ido perto do meu chefe, meu diretor. E eu, como estava muito doente, não jejuei. Então, e na Índia, onde eu estava, tinha aqueles blocos de burro, aquele encarnado mesmo. Eu estava deitado no chão, e junto daquele bloco de burro. E ao lado do bloco de burro, do outro lado, era a casa de banho, de tomar banho. Então, no mês de Ramadã, naquele mês de Ramadã, apesar de que eu estava doente, e ainda por cima ao lado de uma parede que tinha casa de banho ao lado, então o frio dentro do quarto era muito maior. Então, um dos meus amigos antigos trouxe matabicho por parte da casa do meu diretor ali. E eu matabichei no mês de Ramadã, e depois eu disse àquele meu colega, leva lá esta louça, vai lá deixar na casa dele. Meu colega disse, está bem, eu hei de levar daqui a pouco. Eu disse, vai lá levar, estou a pedir favor, vai lá, leva lá isto. Ele disse, eu vou dar aqui uma volta e vou levar. E ele não veio. Passado pouco tempo, meu Hazrat entrou no meu quarto, e a primeira coisa que me disse, você é tão assim fraco, estúpido, que você deixou louça aqui, não podia mandar para casa. Começou a zangar. E eu estava doente, com febre. Eu fiquei de pé, perante o meu Hazrat, e disse, Hazrat, me maafi chahta hu. Eu peço perdão. Meu Hazrat logo calou. Não respondeu mais nada. Não falou mais nada. Então,
apesar de que eu podia dizer, Hazrat, eu quis mandar a Luísa, falei com este, aquele, não vale a pena. Perante Allah, quando você ir no dia da Qiyamah também, não tenta defender. Não tenta defender que eu não fiz isto por causa disso. Às vezes no argumento a gente tenta dizer que não, eu fiz isto por causa disto. E eu aceito o meu erro, mas foi por causa disto. Não faz isto perante Allah. Você quando chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala diz, Allah, eu estou a pedir perdão, estou a aceitar o meu erro. Mas entrega, submete à ordem de Allah aquilo que Ibrahim a.s. fez. Quando Allah disse a Ibrahim a.s. submete à ordem de Allah, qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim a.s. logo submeteu às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, nestes tempos, muitos grandes alims, pessoas, sonham com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E eu costumo fazer um dua, Ya Allah, no dunya eu não consegui ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faça ao menos no dia de Qiyamah eu conseguir ver Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faça eu beber água de Kautsar da mão de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. São aqueles sortudos que, apesar de que não viram ele no dunya, conseguem ver ele no sonho. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam veio no sonho deste jovem, e este Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a esse jovem que मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, os meus deixaram a mim. Aqueles que eu considerava meus é que deixaram a mim. Se um estranho fazer algo, você ainda consegue. Mas quando é teu filho, tua filha, quando é alguém muito ligado assim, seu sócio, etc., então você dói mais teu coração. Então a Rasulullah está a dizer, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया. E cada um de nós deve pensar que a situação que estamos a passar é por causa dos meus próprios pecados. É por causa dos meus próprios erros. Não pensar por causa do erro dos outros. Você pensar que o que está a acontecer é por causa dos teus próprios pecados, por causa das tuas próprias falhas. बस neste Ramadã अपने रब से लपट जाओ. Neste Ramadã encosta com teu Senhor, encosta com Allah, encosta da maneira que você abraça a tua mãe. Você abraça a tua mãe e ela faz o teu desejo. Eu já vi uma mãe que ela gostava de ver lágrimas do seu filho. Então, a criança o que faz? Vai perto da mãe, dá-me lá aquele chocolate. Então, a mãe diz, não, vai lá embora. Depois, a criança começa a elogiar a mãe. Fala isto, fala aquilo. Para ver se convence a mãe. A mãe diz, não tenta engraxar a mim. Vai embora. Depois chega um momento que a criança abraça a mãe. Abraça de tal maneira, agarra a perna da mãe. E encosta, abraça, arredonda na perna da mãe. Até que chega aquele momento que a mãe carrega a criança e põe ela no seu berço. Então, este é o mês de Ramadã, que você encosta com Allah, até que esse ponto chora. Esta mãe eu vi próprio, e eu a dizer a ela, por que você está a mandar chorar esta criança? Você sabe que você vai dar,
mas a mãe quer ver aquela lágrima de amor, de arrependimento, do sentimento do seu filho. Então, Mera Rabb, nosso Criador é muito mais alto. E se você só deitar lágrimas, Rasulullah sallallahu diz, se você não consegue chorar, então faz cara de chorar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, रोजमर्रा के मशवरा को कम कर दो. Neste mês de Ramadã, deixa de conversas. Qillate kalam, falar pouco. Qillate manam, dormir pouco. Qillate ikhtilat ma'al anam, juntar pouco com pessoas. Juntar pouco com pessoas. Apne aap ko entrega a Allah subhanahu wa ta'ala na recitação do Coran. Este é o mês de você fazer dua. Este é o mês de você convencer Allah, de Allah perdoar a ti. Este é o mês de fazer tauba, perdão, e ainda é o mês de você recitar mais Durud Sharif para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, este é fitna de Dajjal que nós estamos a viver. O Dajjal principal a vir antes da Qiyamah. Mas antes daquele Dajjal principal, há de vir 39 Dajjals antes daquele Dajjal principal. Conforme hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E nós estamos a viver no fitna, no tempo de Dajjal. No tempo de fitna de Dajjal. Isto tudo, por quê? Porque as nossas ações estão a dar mais força ao inimigo para ele intervir. Em todos os sentidos. Nós só falamos assim, por que os países árabes estão a fazer? Você veja aqui o que você está a fazer para a Palestina. Não acusa os outros. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu. Para ti o que outros fizeram. Para ti, Allah vai perguntar o que você fez. Meus irmãos, este é um mês que a cura do tratamento é kasrate tilawat Quran, maior leitura do Quran. Se você fazia um Quran neste mês, faz 2 Quran. Se você fazia 2 Quran, multiplica para 4. Se você fazia 7 Qurans, faz 14. Hazrat Sheikh Zakaria Rahmatullah Alayhi costumava no mês de Ramadã, costumava acabar 60 Qurans. Por dia acabava 2 Qurans. Eu todos os dias digo aos meus queridos, pessoas, que eu sempre peço a dua, Allah dá barakat do meu tempo. Allah dá barakat do meu tempo. Hazrat Maulana Ismail Shahid Rahimullah uma vez disse que barakat, há pessoas que de Asr até Maghrib conseguem acabar um Quran. Então, os seguidores dizem, é possível isto? De Asr até Maghrib acabar um Quran? Uma vez mais Shahid Rahmatullah Alayhi passou, depois da Asr costumavam ir dar voltas para fazer ginástica. Então, de Asr até Maghrib, Allah Ta'ala fez ele acabar um Quran completo. Agora, você diz assim, se eu fazer tempo, um se para, demora 12 minutos, um se para, demora 17 minutos, como é que é possível uma pessoa mesmo assim acabar o Quran? Isso qualquer tempo, barakat. Barakat não tem tradução na outra língua.
Barakat não tem tradução em português, em inglês, francês, qualquer língua, a palavra barakat não tem tradução. Por quê? Porque no din deles, na vida materialista, não existe o que é barakat. No nosso din é que existe barakat. É por isso que nós podemos compreender o que é ruhaniyat, o que é barakat. Uma criança perguntou ao pai, papá, o que é barakat? O pai levou o filho para dentro da casa e mostrou o esquentador. Disse, filho, eu estou casado com tua mãe há 20 e tal anos. Esse esquentador nunca estragou. Isto é barakat. Barakat é, em pouco tempo, você fazer muita coisa. Mas isto, Allah se mangna partai. Da maneira que uma mãe gosta que você pede. Você não pode dizer assim, Allah sabe da minha situação. Você não pode dizer assim, eu não tenho nenhum problema, por que vou pedir dua a Allah? Não, Allah se mango. Allah se girgirau. Chora perante Allah subhanahu wa ta'ala e pede dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, neste momento, aqueles que estão a controlar o mundo, é tão claro aquilo que está a acontecer em Gaza, é tão claro aquilo que está a acontecer em Palestina, mesmo assim, há aqueles que não têm sentimento nenhum, ainda defendem que Israel está certo. Por quê? Porque este é o que é o Dajjal. Estes são os Dajjals do mundo, que estão a fazer esse trabalho antes de preparação, antes daquele Dajjal principal vir. Meus irmãos, este não é um tempo comum. Este não é um tempo comum. Este é um tempo que até, meus irmãos, até outubro, para aqui em Moçambique, até outubro de 2024, todas as precauções são poucas. Antes era um rapto. Saía, entrava outro. Neste momento estão 5 pessoas raptadas. Quando uma pessoa era raptada, a gente dizia assim, aquela coisa, né? Nafs. Aquela dizia, bem, inshallah, até ele sair, ao menos eu sou um bocado seguro. Cada um pensa em egoísta. Mas hoje estamos numa situação que 5 pessoas estão raptadas. Tinha um imam, e aqui, às vezes, aquele que não é indiano, pensa assim, eu não tenho nada a ver com este assunto. Veio esta semana um imam do masjid de Katempe. Ele disse a mim, Molana, eu costumo mandar hafizes para fazer a tarawih lá no Katempe. Então ele disse, Molana, este ano estou mal. Eu disse, o que foi? Disse, não tenho dinheiro de chapa para os imãs, esses hafizes que Molana vai mandar para fazer tarawih no Katempe. Porque eu não dou dinheiro, eu quero que os masjids também valorizam os hafizes, etc. Então eu disse, por quê? O que aconteceu? Diz que aquele que dava-me todos os meses, todos os anos, neste momento está raptado. E depois eu disse a ele, aqueles meus hafizes dormem aonde? Dormem aonde? No masjid? Aonde? Ele disse, não, dormem na minha casa. Eu disse, depois comida, como você faz? Disse que ele dava 4.000 meticais de chapa, para eles virem todos os dias, fazer dor e voltar, e dava 6.000 para comida. 10.000 por ano no Ramadã. Então, meus irmãos, a gente pode pensar que isto está a atingir uma camada, mas o efeito, quantos trabalhadores vão perder emprego, estão a perder emprego? Quantas pessoas, quantos masjids não vão ter pessoas para pagar energia deles, água e luz? Quantas pessoas, esse coitado Hafiz,
não tem dinheiro de chapa para ir e voltar para Catembe para fazer dor do Corão, fazer tarawih. Isto estamos a dizer que estamos a viver no nossa situação atual. Por isso, meus irmãos, além de uma pessoa pedir perdão a Allah, além de fazer dua, além de fazer tauba, além de rezar Durud Sharif, além de rezar Coran, a última coisa, uma pessoa deve fazer o quê? Zikr constantemente de La ilaha illallah. Man qala La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Quem recitar La ilaha illallah, adentrar no Jannat. Aqui eu tenho de diminuir o tempo, tem 2-3 minutos, vou contar uma passagem de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Imam Ahmad ibn Hanbal era um grande imam. Então, tem uma norma chamada talqin. Talqin, o que quer dizer? Antes de uma pessoa falecer, você ficar a recitar em voz alta, Quran, La ilaha illallah, Surat Yasin, Ya al-Muzammil, etc. Então, na última hora de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, como é que alguém podia dizer a um grande imam que o imam reza la ilaha illallah, reza la ilaha illallah? Porque ele próprio era um grande imam. Então, os alunos que estavam rodeados à volta dele, começaram a recitar o sanad, o riwayat daquele hadith de la ilaha illallah. Diz que tal pessoa ouviu de tal pessoa, tal pessoa ouviu de tal pessoa, tal pessoa ouviu de tal pessoa. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, o aluno recitou até aqui, depois Imam Ahmad ibn Hanbal rezou La ilaha illallah e faleceu. Então o que vem depois? Dakhala al-jannah. Então este é o mês de você recitar mais o zikr de La ilaha illallah, de La ma'buda illallah, La mahbuba illallah. Não há outro a quem você pode adorar a não ser Allah. Não há ninguém que eu amo mais a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer este zikr desta maneira, para você ter na cabeça que quem pode resolver os meus problemas é Allah subhanahu wa ta'ala. Mas esse é tilawat karo. Reza Quran com gosto. Reza Quran, faz esse ibadat com gosto. Reza o durud com gosto. Porque o durud é a forma mais prática de acalmar o teu coração. Se você não apanha sono, reza durud, fica a rezar durud com tasbih. Tasbih há de cair, o sono há de chegar e você já está no outro mundo. Este é o efeito do tasbih. Nós o quê? Nós queremos... Não, o governo não está a fazer nada, a polícia não está a fazer nada, este não está a fazer nada. Bem, apne tawajjuh, além de meios que você tem de utilizar, apne tawajjuh, apne paradgar. Vira a tua atenção para lá e pensa, o que deve ser, talvez por causa de mim, é que este azab está a vir. Musa alayhi salatu wassalam disse a uma pessoa que Allah nunca vai te perdoar. Allah mandou wahi para Musa alayhi salatu wassalam. Diz que vai lá pedir perdão àquela pessoa. Você não é Allah para dizer que ninguém além de Allah, ninguém pode te perdoar. Quando foi lá, Allah disse a Musa, pede a ele para fazer perdão para ti. Porque é por causa dele que eu vou perdoar o ummat. Pode ser que seja um fakir, um pobre, um pobrezinho. Pode ser que uma pessoa, seja quem for. Allah pode ser por causa dele, está a perdoar a nós. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.